Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Pessoal, dando continuidade aqui, ainda falando um pouquinho sobre divisão celular, é necessário que a gente fale um pouco sobre a divisão celular que acontece nos gametas humanos, tá? Então, existe uma diferença. Quem esteve no plantão na terça-feira passada, eu falei um pouquinho sobre essa diferença que existe para a formação dos gametas humanos. Então, para hoje, eu quero começar falando que diferenças são essas, tá? Então, em primeiro lugar, existe diferença até no nome que a gente dá para essa divisão. A gente chama essa divisão de gametogênese. Então, quando você olha um nome na biologia, o nome tem muito a ver com a raiz daquela palavra. A palavra gameto vem, né, te lembra a palavra gameta. E gênese significa início, formação. Então, gametogênese é o processo pelo qual ocorre a formação de gametas nos animais. Então, a formação e maturação acontece nos órgãos que são chamados de gônadas. No caso das gônadas, quando as gônadas são órgãos onde os organismos multicelulares vão produzir essas células sexuais. Lembra que a gente falou que a meiose precisa acontecer para dividir a quantidade de material genético, porque senão, o que ia acabar acontecendo? Ia se aumentar essa quantidade de material genético de geração após geração até um número infinito. Então é necessário que divida esse material genético pela metade, para que quando ocorra a fecundação venha metade do material genético da mãe e metade do material genético do pai, dando origem a um ser inteiro, tá? Então, para a produção dessas células sexuais, isso é necessário acontecer. Então, quem são as gônadas masculinas? São os testículos. E os gametas masculinos, os espermatozoides, tá? Isso daí é algo simples de entender. E as gônadas femininas, então? São os ovários. E o nome dos gametas femininos, óvulos. Normal também, até aí, sem nenhuma crise, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a espermatogênese, porque é algo mais simples da gente entender. A espermatogênese humana ela é dividida em fases. A fase germinativa ou de multiplicação, uma fase de crescimento, a fase de maturação e uma fase de diferenciação, que é também chamada de espermiogênese. Na fase germinativa, essa primeira fase, as células espermatogônias localizadas nos testículos vão se dividir por mitose. Então, aqui vai acontecer uma primeira mitose, né? A partir da puberdade, que dá origem às novas espermatogônias. Professora, quando é que é a puberdade dos homens? Não existe um fato único que define quando é que o homem entra na puberdade. Existe uma variação de menino para menino e uma série de fatores que vão começar a acontecer para indicar que essa pessoa entrou na puberdade, que esse menino entrou na puberdade. Então, o aparecimento de pelos pubianos, o alargamento dos ombros, o engrossamento da voz, a poluição noturna, o crescimento dos órgãos sexuais, dentre outros, aparecimento de pelo na face, né, a barba, entre outros fatores que vão começar a acontecer quando esse corpo começar a ter a ação da testosterona. Então, quem começa a ter um aumento na produção é a testosterona, que também é produzida nos testículos, e a partir desse momento, esse menino vai começar a se tornar um homem, né? E entrar num processo aí de maturação, né? De amadurecimento e produção desses espermatozoides. Então, isso só vai acontecer a partir da puberdade. E quando que para? Não para. No caso dos homens, não tem um fator único. Apesar de que nós sabemos que durante a vida, né, o homem ele também vai tendo uma diminuição na produção da testosterona, que é o que a gente conhece como andropausa, e por conta da diminuição na produção da testosterona, há uma diminuição também na produção dos espermatozoides, porque isso daqui tudo é orientado pelo hormônio masculino, a testosterona, tá? Então, a partir da puberdade é onde vai dar origem a novas espermatogônias. Então, essa fase germinativa aqui é o que acontece nesse primeiro
desenho aqui, ó, da espermatogônia, que ainda é uma espermatogônia 2N, ou seja, aqui ainda é com 46 cromossomos, tá? Ela não começou a divisão. Nessa fase, então, tudo que tem da minha setinha aqui para a direita ainda não começou a acontecer, vai começar a acontecer na próxima fase, que é a fase de crescimento. Lembrem-se que para acontecer o processo de divisão, essa célula vai formar células de tamanho igual, então ela precisa primeiro crescer. Algumas espermatogônias vão acumular então esse material citoplasmático e crescer. Veja que ela estava de um tamanhozinho aqui, ainda sendo 2N, ela vai ficar praticamente o dobro. E perceba que até o material genético dentro dela também começa a aumentar, tá? Então, fase de crescimento, o nome já fala, ela vai precisar crescer para poder formar células de tamanho igual. Bom, aí vem a terceira fase, que é chamada de fase de maturação. Nessa fase de maturação vai acontecer a meiose 1, tá? Então, os espermatócitos, que até então era 2N, vai produzir 2 espermatócitos, ainda são chamados de espermatócitos, que é chamado de espermatócitos secundários aqui no caso, tá? Então, por que ele é chamado de espermatócito secundário? Porque aqui no caso ele vai ter apenas 23 cromossomos em cada um. Então, nessa fase aqui da primeira meiose já aconteceu o processo de divisão da quantidade de material genético. Então, cada espermatócito vai sofrer uma segunda divisão meiótica aqui, que é o meiose 2, produzindo no total 4 espermátides, tá? Que é o processo de meiose que a gente viu na aula passada. Aí vem a última fase, que é a fase de espermiogênese ou fase de diferenciação. Nessa fase de diferenciação, é onde vai se transformar aquilo que era uma bolinha, né? Era uma célulazinha de bolinha, o desenho que a gente já está acostumado a ver sobre célula, em um espermatozoide. O espermatozoide, para ele se formar, na cabeça dele, precisa ter a formação de um acrossomo. Dentro do acrossomo tem enzimas. Essas enzimas são necessárias para que ele consiga se aprofundar no óvulo durante a fecundação, né? Para ele poder romper a cápsula que envolve o óvulo. Então, ele precisa dessas enzimas. Ele vai ter também o núcleo, que é toda essa partezinha roxa aqui. Dentro do núcleo é onde vai estar os 23 cromossomos e vai ter aqui, não apareceu muito bem na imagem, as mitocôndrias. Aqui é o centro energético do espermatozoide. Lembrem-se que a mitocôndria é responsável pelo processo de respiração celular. Então, se ela faz o processo de respiração celular, ela vai produzir energia. O espermatozoide, a partir do momento que ele sai de dentro do corpo masculino até ele conseguir chegar no óvulo, ele vai precisar ter um gasto energético muito grande. Ele vai precisar nadar até ele conseguir chegar lá no óvulo. E além disso, ele vai ter que disputar com outros milhões de espermatozoides para ele conseguir ter o sucesso de fecundar aquele óvulo. Então, o gasto energético que ele tem é enorme, por isso que ele precisa ter esse centro energético bem próximo aqui, a região que é chamada de cabeça, né, do espermatozoide, e a cauda, que é o que vai fazer o processo, né, um flagelo, ele funciona como um flagelo. Então, ele vai bater e nadar até chegar ao seu destino, tá? Esse acrossoma aqui também pode ser chamado de capuz cefálico. Nele tem as enzimas que vão digerir substâncias que compõem aí os envoltórios protetores do óvulo. Então, até o momento da fase anterior, ele ainda era uma bolinha, uma célulazinha. Daqui para frente, ele vai se diferenciar. E ele se diferencia no espermatozoide mesmo, com cabeça e a caudazinha para conseguir nadar e chegar até o óvulo, tá? Então, aqui eu já falei, né, a peça intermediária, que seria essa que fica bem abaixo aqui da cabeça, né, do espermatozoide, é repleta de mitocôndrias para fornecimento de energia, e a cauda que vai desenvolver esse longo flagelo que terá a função de nadar ativamente, competindo com milhões de outros espermatozoides. Então, no caso aqui, o espermatozoide, ele precisa ser desse jeito para ele conseguir ter um sucesso aqui para a fecundação. É esse que é o único objetivo que ele tem.
conseguir chegar no óvulo e fecundar esse óvulo. Por isso que ele precisa ter toda essa estrutura para atingir o objetivo dele, né? Que é fecundar ativamente o óvulo. Quero fazer um exercício com vocês, que é esse exercício número 2, tá? Esse exercício número 2 que tá logo após aí o conteúdo de vocês sobre espermiogênese, que diz o seguinte: considerando que o esquema abaixo representa a espermatogênese, afirma-se que... Então, tem aqui um esqueminha e a gente vai responder quais são as corretas. A e B são células com 2N cromossomos? Sim, né? Porque perceba que aqui no começo, se a gente voltar, né, um pouquinho aqui o nosso slide, deixa eu voltar mais um. Ele diz isso, né? Então, seria como se fosse essa primeira célulazinha e essa segunda célula, que ainda é 2N. Vamos ver, cadê ele aqui? Peraí. Meu Deus. Ah, não é fácil fazer assim, ó. Então, A e B ainda é 2N. D e E. D, a formação aqui ainda da bolinha, ainda não formou espermatozoide, né? E o E seria a fase de diferenciação. São as mesmas células em fases diferentes de maturação? Sim, né? Porque aqui no caso eles têm a mesma quantidade de cromossomos, só que quando ele é D, ele ainda tá bolinha, e quando ele é E, teve que ter a formação do flagelo, da cabeça, de toda aquela estrutura do espermatozoide, tá? Então, o 2 também está correto. C e D são células com N cromossomos? Gente, na C ainda não é com N, né? Lembra que aqui estava 2N e aí ele vai se transformar em N aqui quando ele forma esses 4, tá? Então, não pode ser. O 3 não pode ser correto. E o 4? Somente o E são células com N cromossomos? O D também, ele tá com N cromossomos. Então, a única alternativa correta aqui é a alternativa A, tá? Então, eu quero parar por aqui essa aula. Na próxima aula, eu vou fazer junto com vocês, falando um pouquinho mais sobre gametogênese, mas no caso da ovulogênese, que existe bastante diferença em relação à espermiogênese, tá ok? Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula.